Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a primeira aula de Introdução à Mitologia e seus arquétipos astrológicos e vamos aprender aqui um pouco sobre o que é um mito e por que ele é importante para todos nós. O que é um mito? Aqui nessa imagem nós vemos o hipogrifo. O hipogrifo é uma criatura fantástica que foi criada para o filme do Harry Potter. Ela foi inspirada nos grifos, que eram animais mitológicos, muito utilizados para guardar edifícios, ou como símbolos heráldicos de famílias nobres na Idade Média. Aqueles animais fantásticos que apresentavam nos brasões ou então nos escudos desses nobres. Os filmes e os romances eles utilizam muito as histórias mitológicas. Isso porque elas criam uma conexão inconsciente com o público. E isso ajuda muito na popularidade desses filmes. Bom, os mitos, na realidade, elas são narrativas utilizadas pelos primeiros homens e povos antigos. E essas narrativas, elas serviam para explicar os fatos da realidade e os fenômenos da natureza, as origens do mundo e do próprio homem. Tudo então, tudo que não era compreendido por eles. Essas narrativas, elas eram apresentadas, eram passadas de geração em geração, muitas vezes em rodas de fogueira, no final do dia, no início da noite, de uma forma principalmente oral, e posteriormente, à medida que fomos evoluindo através da arte, da cerâmica, da pintura, de outros objetos, também através da escrita. Em sua grande maioria, os mitos são histórias alegóricas e sintéticas para explicar a origem de algo. Esta questão da origem é muito importante. O mito sempre vai explicar uma determinada origem de algo. Por exemplo, os povos antigos, sejam da Europa, da América, da Ásia ou da África, todos eles têm mitos que são muito similares, muito comuns entre si, embora a narrativa seja diferente. Esses mitos contam, na realidade, a origem do mundo e do universo. Então nós vemos aqui diferentes formas de contar como o mundo, como o universo surgiu. Portanto, o objetivo do mito é de transmitir conhecimento, explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado através de rituais, de cerimônias, danças, sacrifícios ou até mesmo orações. Era de alguma forma uma maneira de manifestar alguma coisa de forma forte, de explicar esses temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Existem 4 componentes principais assim que os mitos apresentam. O primeiro deles seria o relacionado à simbologia. Nós sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, um símbolo, ela era uma imagem síntese, algo que representaria apenas visualmente algo que todo aquele clã, toda aquela tribo entendesse. O segundo componente importante seria a narrativa. A narrativa são as histórias. É essa sucessão de fatos que explicam determinado acontecimento, determinada origem, determinada história realmente. O terceiro componente seriam os arquétipos. Os arquétipos são modelos, são padrões universais para representar comportamentos associados a um personagem ou a um papel social. E por fim, nós temos os personagens, que sempre nessas narrativas, nesses mitos, nessas histórias,
Nós temos deuses, nós temos heróis, nós temos entidades sobrenaturais, vilões, monstros, enfim, uma série de personagens que vão aparecer ao longo dessas histórias. Muito bem, quando nós pegamos todos esses componentes e nós misturamos a fatos reais ou a características humanas e pessoais, né, pessoas que realmente existiam, nós temos um mito muito complexo, muito completo e que sobrevive ao longo das civilizações, ao longo dos tempos e chegam tão vivos e tão fortes aos nossos dias como eram naquelas épocas. Os rituais. É muito comum encontrarmos muitos rituais associados a mitos. Até em nossa sociedade moderna, onde a ciência já desvendou muitos mistérios, explicou diversos fenômenos, encontramos diversos e diferentes rituais que nos lembram de algum mito. O Natal cristão, por exemplo, é um ritual de comemoração e lembrança do nascimento de Jesus. Ninguém sabe exatamente como foi que aconteceu esse nascimento. Então cria-se uma narrativa e um ritual que nos faz lembrar desse acontecimento todos os anos lá em dezembro. Portanto, os rituais são muito importantes porque o rito mantém a chama do mito acesa. Espero que tenham gostado desse conteúdo que explica rapidamente o que é um mito e nos vemos então nesta próxima aula super importante, onde nós vamos ter esse estudo da relação entre o simbolismo astrológico e a mitologia. Espero vocês lá. Até breve. Tchau, tchau.